Opa, tudo bem? Aqui é Chico Montenegro falando. Eu sou o fundador do Olhe Fora da Caixa e o criador da Up Week, essa semana de entrevistas com pessoas que eu admiro, pessoas que pensam, agem e estão olhando fora da caixa também, e pessoas que têm o autocontrole da sua vida e elas conseguem realmente comandar a sua vida para onde direcionar, para onde elas querem ir. E é claro que dentro dessa semana eu tinha que trazer aqui um amigo e um cara que eu admiro desde quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre esse assunto. E aí, vagando pela internet, quando eu pensei em criar o Olhe Fora da Caixa, já estava ali trabalhando na ideia, eu encontrei o e-book dele, que é o Eu Piloto. Eu falei, não, cara, é isso mesmo, que eu vou ler isso agora. Eu li, acho que em 30, 40 minutos. Fiz até um review no YouTube. Você chegou a ver esse review, André? Cheguei sim, claro. Muito bom. E eu estou aqui com o André Valongueiro, que é um cara que é focado em estilo de vida e ajuda as pessoas realmente a chegarem na vida que elas querem. André, conta um pouco mais para a galera que está assistindo essa entrevista aqui. Como que você começou a ser piloto da sua própria vida? Como que você começou a ter o autocontrole da sua vida? E como você ajuda as pessoas hoje a fazerem isso na própria vida? Chico, valeu o convite, tá? O pessoal que está em casa também, fica aí, assista a entrevista, eu acho que vai ser legal. Primeiríssima coisa é que eu não sei ainda se de fato eu sou esse grande piloto da minha própria vida. Legal. Né? Mas eu entendo que, num certo sentido, eu sou. Tá? No sentido de que eu tive a coragem, e eu sei que realmente isso exige coragem, porque você recebe, eu recebo mensagens de pessoas que querem abandonar determinado estilo de vida, determinado estilo de trabalho, determinado estado de coisas na própria vida e passar a viver de uma maneira diferente. Tá? Isso exige coragem, isso exige planejamento, isso exige enfrentar medos que estão, alguns deles, profundamente enraizados na estrutura do próprio indivíduo. Sim. Então, nesse sentido, dá para dizer, Chico, que eu sou um piloto da minha própria vida. Né? Você conhece um pouco da minha história. Eu, aproximadamente há pouco mais de 3 anos, na verdade, no dia 13 de setembro de 2013, né, eu pulei fora do meu emprego tradicional. Eu tinha uma carreira na área de tecnologia da informação, quase 10 anos de carreira, apesar da minha formação, da minha graduação ser em jornalismo. Tá? E em 2013 eu digo, pronto, chega por aqui, acabou, e agora eu vou fazer aquilo que eu gostaria de fazer, mesmo que eu não soubesse na época se ia dar certo ou não. Tá? Felizmente deu e está dando, graças a Deus. Tá? E fica um recado para as pessoas de casa também, que é essa coisa de que às vezes a gente imagina que as coisas não podem não dar certo. A gente falava sobre isso agora no início, né? Sim. O medo, o receio, a angústia, a ansiedade. E quando você pensa em tomar uma decisão como essa, tudo isso vem à tona, né, Chico? Com um poder assim absurdo, a ponto de, inclusive, nublar, né, a sua capacidade de enxergar as coisas com clareza e racionalidade. Né? Tudo se resume aos possíveis problemas e às possíveis dificuldades e tragédias que você vai enfrentar no futuro. Muitas delas, a gente nem precisa dizer que jamais chegam a acontecer. Sim. Né? São só projeções, imaginação e esse tipo de coisa. Tá? Então, eu acho que esse processo de começar a ser um piloto da minha própria vida começou basicamente aí, Chico. Em 2013, tá? Quando eu pulei fora do meu emprego e comecei a viver da maneira como eu vivo hoje. Como é que eu vivo hoje? É basicamente como um nômade digital. Né? Então, eu passo um período aqui no Brasil e estou sempre viajando e acho que isso é o grande barato. Isso não significa de maneira nenhuma que eu seja milionário ou rico ou qualquer coisa do tipo. Né? Se alguém pensa que você precisa ser um milionário para viajar e conhecer outros lugares, você está redondamente enganado. Né? Mude essa crença limitante, esse mindset já, que eu garanto a você que isso não é necessário. E bem, eu diria que 2013 foi assim o ponto de ruptura, onde eu pulei fora, né? Realmente abandonei aquele
aquele estilo de vida anterior e comecei a fazer o que eu realmente queria fazer. De lá para cá muita coisa aconteceu, a gente entrou de cabeça no Mood.nu, acho que a maioria das pessoas que estão me vendo aqui, talvez não, me conhecem provavelmente do Mood.nu, mas eu já não sou mais do Mood.nu. A gente falou sobre isso agora no início. Sim. Né? E bem, trabalhamos durante um tempo no Mood.nu, lançamos aquele treinamento, a Academia de Pilotos, fizemos vários lançamentos desse treinamento, cinco turmas, se eu não me engano. Tá? E bem, há alguns meses atrás eu abandonei toda essa coisa para começar novamente, exatamente como o Chico está fazendo agora com o Olhe Fora da Caixa. Né? Fazendo uma mudança de direcionamento aí. E eu considero que esse momento é, na verdade, uma continuação daquilo que começou lá em 2013. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta, Chico. Não, sim, eu acho que é dentro é muito perceptível assim que o que você foi nos contando agora sempre teve, talvez consciente e inconscientemente, mas sempre teve uma análise, sempre teve ali peraí, essa jornada está sendo correta, essa jornada está sendo direcionada, e essa nova busca, né, que você vem tendo no seu trabalho, na verdade é algo que nunca vai parar, né? Porque vai acontecer em diversos momentos uma nova busca, uma nova ideia de propósito, uma nova jornada. Isso entra em duas perguntas que eu quero te fazer que eu acho que são bem interessantes para a gente debater aqui. Uma é o medo e a outra é o propósito. Né? Eu acho que... eu gosto muito de coisas que viram moda, André. Eu acho muito legal coisas que viram moda. Tem gente que não gosta, a gente fala, virou moda, agora não quero mais. Eu acho que tudo que vira moda dá acesso às pessoas àquilo que elas não tinham antes. Então, eu acho muito bacana. E o propósito é uma coisa que virou uma moda. Né? Não, eu tenho que ter um trabalho de propósito. Tenho que ter uma vida com propósito. Né? A gente vai chegar no propósito, porque eu acho que ele é uma sequência dessa pergunta que eu vou te fazer. Você falou do medo, da ansiedade, da angústia, né? Desse medo de dar errado e tudo mais. Você acha que o medo que acontece na hora dessa mudança, na hora dessa busca por ter uma vida melhor, mais disciplinada, uma vida no autocontrole, com mais clareza, esse medo acontece simplesmente pelo medo de errar, pelo medo de acertar, ou pelo medo de ser criticado pelas pessoas, porque agora você está vivendo uma vida diferente da sociedade? Quando aconteceu com você, como que foi? Qual foi o medo que você mais tinha, que depois você viu que era bobeira ou que você superou? E como você acha que dá para a gente passar por cima disso? Ou dar as mãos aí pro medo e seguir junto com ele? Como que a gente consegue tratar melhor esse medo? Medo, Chico, de fato é um dos assuntos que eu mais me amarro. É um dos assuntos que tanto é que se você for lá no meu blog, no valongueiro.com, tem lá escrito em algum lugar que o objetivo do blog, o propósito do blog, por assim dizer, é ensinar as pessoas a perseguirem sonhos e projetos de vida com paz, com ordem, paz e sem ansiedade, angústia nem estresse. Porque eu acredito, Chico, de verdade, tá, que é possível você perseguir o que você quer sem que isso destrua você psicologicamente. Tá? Que é o que acontece em grande medida hoje em dia. Isso acontece o tempo todo e está acontecendo o tempo todo. Sim. Né? Então, de fato, Chico, o medo, é importante dizer o seguinte, o medo não é um problema dos empreendedores ou de quem quer viver com propósito ou de qualquer grupo desse tipo. A humanidade tem medo. A humanidade sofre. Né? A humanidade padece de misérias assim inúmeras. Tá? Você sai do Brasil, você vai para a China, como eu estive lá no ano passado, e os problemas que eles enfrentam lá são os mesmos problemas que nós enfrentamos aqui. Sim. Medo, ansiedade, violência, agressão, incerteza, insegurança, angústia, ansiedade, é tudo a mesma coisa. Nesse sentido, dá para dizer uma coisa que eu não sei se é muito viajado que eu vou dizer, se as pessoas vão pegar. Mas você, o Chico, você que está assistindo a gente do outro lado, você é uma espécie de retrato da humanidade inteira. No sentido de que
Os sofrimentos que você experimenta são também os sofrimentos que a humanidade inteira experimenta desde tempos imemoriais, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, sobre medo, Chico, o que é que está envolvido nessa coisa do medo? O medo sempre está envolvido no tempo, tá? No sentido de que a gente costuma temer aquilo que nos aconteceu de ruim no passado, tá? E a gente teme e tenta evitar que aquilo se repita hoje ou se repita no futuro, tá? Então, o medo nasce dessa coisa, isso é óbvio, qualquer pessoa percebe isso. E o medo surge também do tempo no sentido do futuro, no sentido de que você hoje projeta no futuro ideias, né, imagens daquilo que você gostaria de vir a ser, perfeito? E essas imagens, elas ganham tanta força e você as constrói com tanto empenho, Chico, e você coloca tanta energia nisso, que chega a um ponto onde você se identifica com essa imagem, né, com esse cenário que você criou mentalmente. Você se identifica a tal ponto que a ideia de que você talvez não venha a alcançar aquilo faz crescer em você um medo assim absurdo, né? Então, o medo sempre está envolvido no tempo. Você tenta, a gente só tem medo daquilo que nos aconteceu no passado e que a gente quer evitar hoje ou no futuro. E a gente tem medo de que aquilo que a gente projetou para o nosso futuro, o futuro maravilhoso, aquela coisa toda, não venha a acontecer. Tá? Muito bem, esse é um cenário extremamente complexo, né? Porque a gente pensa nas coisas do passado e projeta coisas no futuro o tempo todo. Nós estamos fazendo isso agora, quando a gente fala dos nossos projetos, das mudanças que a gente quer fazer, para onde a gente vai, onde é que o Olho Fora da Caixa estava, para onde ele está indo com a Up Week, onde é que ele quer chegar. A gente falou sobre isso no início. Sim. Né? Então a gente está fazendo isso, vivendo no passado e no futuro o tempo todo, né? De maneira... a gente nem pensa sobre... nem se dá conta disso muitas vezes. Tá? De forma que o que cria, Chico, o futuro... E o que visita o passado, o que é? É sempre o pensamento. Sim. Então, é o nosso pensamento, e vale dizer, pensamento é tempo. Pensamento é tempo. O que é tempo? Tempo é movimento. Né? Eu estou aqui, ando para lá, então a medida dessa diferença entre aqui e lá é o tempo. Hoje a gente tem um sistema de medidas em minutos, segundos e horas que fornece uma medida padrão. Mas há alguns séculos atrás isso não existia. Uhum. Né? Então, pensamento é tempo. Tá? Então, o que cria o medo é o tempo, nesse sentido que eu acabei de falar, tá? E tempo é pensamento. Consequentemente, é um silogismo básico, né? O que cria o medo é o pensamento. Tá? É essa coisa de visitar o passado frequentemente e, a partir do passado, projetar ideias futuras, etc. e tal. Sim. De forma que o pensamento, Chico, ele é um instrumento que, idealmente, isso é uma concepção não só minha, mas de outros filósofos também, de outros pensadores, não que eu seja um pensador, tá? Mas o pensamento é algo que deveria ser exercido, Chico, com muita... não sei se essa é a palavra correta, mas eu vou colocá-la. Com muita disciplina. Ótimo. Quando o pensamento se transforma assim num vício, sim, ou num hábito, ou num entretenimento, pode ter certeza de que coisas negativas vão acontecer. Né? Porque o pensamento ele sempre causa divisão, o pensamento ele sempre causa problema, ele sempre causa conflito, porque é próprio do pensamento analisar. Sim. Né? O pensamento ele é essencialmente analítico. Né? Então ele vai no passado, pensa o que aconteceu lá atrás, nossa, o que é que está acontecendo hoje, que se parece com o que está lá atrás, nossa, como é que eu gostaria que fosse lá na frente. O pensamento efetua essa análise, efetua processos de comparação de você com o outro, porque o outro é mais do que você, e melhor do que você, e tem mais dinheiro, e é mais bonito, e enfim.
toda essa coisa que é absolutamente comum. Então, eu acho que o lidar com o medo, Chico, e esse é um assunto, nossa, eu tenho muito interesse nisso. O lidar com o medo depende essencialmente da disciplina do pensar. Né? O pensamento não pode, Chico, e quem tá vendo a gente aí do outro lado, não pode ser exercido assim como brincadeira. Uhum. Né? Porque o pensamento, como eu já disse, o pensamento através da análise, né? E através desse movimento que vai no passado e vai ao futuro, tá? Ele necessariamente, Chico, ele cria divisão, cara. Ele cria conflito, ele cria problema. Então, lidar com medo depende de você saber usar o seu pensamento. Ótimo. Tá? Isso se encaixa no... E não, a gente fala muito sobre a mente, né? Em como nós precisamos entender um pouco mais sobre a mente. E uma coisa muito interessante que eu acho que a galera que está assistindo a gente aí deve compreender é que o pensamento e a sua mente, ela não é você, né? Ela não é você. Só que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu acredito que o André também conhece aí, e que a gente vê pelo mundo, encontra, a maioria dessas pessoas, elas deixam com que essa mente controle a vida delas, né? Com que esse pensamento controle, determine como vai ser o dia, o que ela vai seguir e tudo mais. E quando você... A mente que você fala é o pensamento, né, Chico? Pensamento. Esse movimento. Eu acho que quando você tem essa consciência de que existe o pensamento e existe você, você começa a perceber que você pode doutrinar um pouco esse pensamento, você pode pilotar um pouco ele, né, de como deveria ser. Você falou do passado e do futuro. Esse medo, ele está interligado sempre no passado, sempre no futuro. Mas em nenhum momento você falou que esse medo está interligado no presente. Então, você acha que a solução para conviver com o medo, ou, como eu sempre digo, dar um soco na cara dele, dar um tapa na cara do medo e poder seguir em frente, é conviver no presente? Sem dúvida nenhuma, Chico. Isso é certo, né? O que é o medo, Chico? O medo é um movimento de fuga daquilo que é no presente, porra. Então, o medo, ele sempre acontece, Chico, em relação a alguma coisa, porra. Não é isso? Você tem medo em relação a alguma coisa, porra. Em relação ao passado ou em relação ao futuro. Quando você teme o passado ou o futuro, você está inevitavelmente escapando do presente, daquilo que é agora, daquilo que é fato, daquilo que está acontecendo. Sim. Tá? Então, sem sombra de dúvida, Chico, vencer o medo, vou colocar a expressão vencer, tá? Vencer o medo significa, tá? Num certo sentido, e em grande medida, eu diria, saber viver no presente. Tá? Saber exercer o pensamento, Chico, eu vou colocar de maneira mais simples que eu puder. Saber exercer o pensamento no presente. Saber pensar, tá, sobre aquilo que é fato, sobre os problemas que são reais, que estão diante dos meus olhos e nas minhas mãos agora. Né? Sim. Quando você começa a escapar disso, Chico, daquilo que você tem em mãos agora, do trabalho que você tem em mãos, e, bem, de tudo que você tem para fazer no momento presente, como essa entrevista agora, por exemplo, e você começa a mover o seu pensamento, né, em direção ao passado ou em direção ao futuro, ocorre esse movimento de fuga do presente, tá? E aí o medo. Ou seja, o medo é propriamente esse movimento de escapar. Sim. O medo é essencialmente isso. É essa fuga daquilo que é agora, tá? Em direção daquilo que foi no passado ou daquilo que você deseja que seja no futuro, tá? E uma análise em cima disso. E as análises são as mais loucas possíveis. Né? A gente falou lá no início antes da gente começar a entrevista, eu não sei nem... Tá tranquilo falar isso, né? Sim, claro. A gente estava falando dos medos que a gente sentiu quando você abandonou
sua agência de publicidade, Isso. eu abandonei o meu emprego e a gente falou desse, pô, eu tive uma herpes maluca, né, de tanta Comecei a preocupação. perder cabelo. Chico começou a perder cabelo e tudo isso. Você vê que a coisa... E provavelmente as pessoas que estão ouvindo a gente aí em casa estão tendo suas próprias, algumas delas pelo menos, Chico, estão tendo suas próprias reações físicas também, psicossomáticas. Sim. Né? E, bem, tudo isso é muito sério, Chico. De forma que lidar com o medo, eu penso, Chico, significa, sim, tá? Você colocou muito bem colocado, estar no presente. Né? Exercer o pensamento no presente. Exercer o pensamento sem exercer certas funções do pensamento. Como, por exemplo, a análise e a comparação e todo esse tipo de coisa. Né? Agora, você poderia perguntar como a gente faz isso. Sim. Essa talvez eu estou até botando a pergunta na tua boca. Sim. Mas eu estou pensando que as pessoas que estão em casa também gostariam de perguntando. Né? Veja só, existe um tipo de pensamento, Chico, que ele não acontece no tempo. Veja que coisa difícil de dizer, né? E confusa também. Existe um tipo de pensamento que não existe no tempo, ou seja, ele não é um movimento em direção ao passado nem em direção ao futuro, mas ele é simplesmente um movimento de observação, Chicão. O pensamento que se exerce quando você olha as coisas, tá? Mas você não as classifica. Quando você olha as coisas e você não as julga, não as analisa, nem sequer dá nome a elas. Sim. Porque, veja só, quando você dá nome a alguma coisa, quando você olha um medo, por exemplo, né, e você o observa, e você diz que ele é um medo, né, isso significa que essa observação, quando você nomeia uma coisa e chama ela de medo, isso significa que ela já evocou o passado inteiro, aquilo que te aconteceu lá atrás, etc. Ou seja, já é o pensamento exercido no tempo. Mas quando você simplesmente olha as coisas, Chico, observa as coisas sem deixar que o pensamento analítico se envolva nessa observação, sem nomeá-las, sem fazer escolhas, sem dizer que gosta ou que não gosta, né, que é bom ou que é ruim, ou que é certo ou que é errado. Bem, esse é um tipo de pensamento, tá? Essa observação que não cria medo. Né? Que não cria medo porque simplesmente você não envolveu o pensamento no tempo. Você não comparou, você não foi lá atrás, você não projetou no futuro, você simplesmente, Chico, com toda simplicidade do mundo, você olhou. Sim. E quando você olha as coisas sem analisá-las, sem julgá-las, etc. e tal, bem, o medo não aparece. Porque, como eu acabei de dizer, o medo é um movimento de fuga daquilo que é no presente. Sim. Então, se não existe movimento de fuga em direção ao passado nem em direção ao futuro, o medo não surge. E, curiosamente, Chico, isso aí o pessoal de casa vai ter que fazer, curiosamente, quando você olha um medo sem dizer nada a respeito dele e sem sequer classificá-lo como medo, ele naturalmente se dissipa, Chico. Sim. Eu não sei se você já teve essa experiência alguma vez de realmente parar e olhar para um medo, né, sem analisá-lo, sem colocar palavras, sem essa besteira toda que o pensamento cria. Sim. Né? E você bate o olho e você observa, e só observa, não constrói em cima. Né? Aquilo simplesmente se dissipa. Sim. Desaparece, você percebe que é uma bobagem, que é irracional. Sim. Né? Então, obviamente que isso, a gente está falando aqui de maneira muito simples e muito tranquila, mas isso requer uma tremenda disciplina. Sim, é isso que eu ia te falar mesmo. Assim, existem pessoas que vão conseguir fazer isso logo no primeiro momento, na primeira tentativa, mas
Isso é um hábito que você vai criando, né? O hábito da presença, né? Perfeito, Chico. O hábito da clareza no momento exato, o hábito da atenção plena. É um hábito que vai sendo construído como qualquer coisa na vida, né? Você não vai para a academia e perde 20 quilos em um dia, né? Você vai criando o hábito e o seu corpo vai se acostumando também a isso. E essa criação desse hábito da presença, ela vai ficando forte com essa prática. E o mais interessante que eu aprendi, cara, nessa busca pela presença, por sentir aqui, não julgar, olhar, simplesmente prestar atenção, né, sem nenhuma análise, sem nenhuma comparação, o que eu mais aprendi foi que a mente ela vai devagar, ela vai buscar, porque ela tá aí para isso, ela tá aí para te colocar nessa zona de conforto, ela tá aí para buscar soluções, ela tá aí para analisar, a mente ela vai fazer isso. Uhum. E uma coisa que eu tentava fazer muito no começo, eu acho que você também, eu acho que todo mundo tenta fazer, é controlar, né? Você deve controlar. Fala, não, peraí, eu não posso analisar, eu tenho... O correto que eu consegui sentir para mim, e que eu sei que funciona para muita gente, eu acredito que funciona muito bem para você também, é você aceitar, simplesmente aceitar. Eu estou no momento presente, analisando, eu estou no momento presente, prestando atenção nisso, olhando para isso, mas a minha mente começou a comparar, eu não tento controlar ela, eu aceito, mas eu tenho que ter consciência de que ela está fazendo isso, não Perfeito. eu. Né? O meu pensamento está fazendo aquilo, mas peraí, o meu pensamento está fazendo isso, e aí, claro, gentilmente você traz de volta para o momento presente. Quando você começa a aceitar isso, é muito interessante porque esse pensamento, ele fica igual ao medo depois também. Ele começa a se dissipar, ele começa a ir embora também. Porque ele começa a entender que não dá mais para fazer aquilo, não dá mais para ele levar você para outro lugar. Assim como o medo, ele também, né, começa a falar assim, peraí, o André, o Chico, a galera que está fazendo isso aí, eles estão fazendo isso com uma propriedade tão, sabe, tá tão ajustado isso, esse foco no presente, esse olhar atento aí ao que está acontecendo naquele momento, que eu não tenho mais como levar ele para outro caminho. Ele já criou o próprio autocontrole. Só que isso é uma constante, né, André? E nunca para, né? Ah, com certeza, sem dúvida. Nunca para, né? Porque a vida ela vem trazendo, além do conhecimento, da informação, ela vem trazendo as emoções, os dias diferentes, e você vai a todo momento buscando no passado e buscando no futuro. Só que eu acho que o grande segredo disso tudo é você entender, peraí, eu estou indo lá atrás, eu estou indo lá na frente, mas você ter a clareza de que você está fazendo isso, e não mais fazer isso de forma meio zumbi, né? Ficar, eu não tenho a mínima clareza de onde eu estou nesse momento com o meu pensamento agora. Não, quando você tem essa clareza, você entende que aí você pode dar liberdade ou não e retomar. A gente falou dessa disciplina, né, desse hábito que você tocou no final, aí você falou disso no final. Você acredita que essa disciplina e essa criação de hábitos, eles fortalecem constantemente essa busca pelo autocontrole? E como que a gente consegue criar esse hábito de se fazer presente? Como que isso acontece? Dá para fazer com coisas pequenas? Por exemplo, eu vou jantar com a minha família e ao invés de eu ficar no celular, eu tenho que prestar atenção na comida, no sabor da comida, nas pessoas conversando. É possível praticar esse hábito da consciência e da clareza no presente? Chico, primeira coisa que eu acho que se a gente quer crescer nessa coisa de observar o presente, de estar no presente, de não envolver o tempo psicológico na coisa, né? Eu acho que existe a necessidade, Chico, e essa necessidade eu acho que ela é imperativa, tá? Não dá para fazer sem isso. Tá. Existe a necessidade de que a gente passe, Chico, a consumir menos informação do que a gente consome. Legal. Porque, bem, hoje em dia a gente é bombardeado por informações de todos os lados, né? E a gente abre as portas da nossa vida para que essas informações venham por todos os lados também. E essas informações induzem ao movimento do pensamento. É óbvio. Quando chega um update lá do Olhe Fora da Caixa no novo vídeo no YouTube e eu me permito assistir esse vídeo, tá? É óbvio que eu estou permitindo que o meu pensamento seja levado numa certa direção. Tá? Não estou dizendo que não é para ver os vídeos do Olhe Fora da Caixa, é para assistir todos. Estou só dando um exemplo.
Então, Chico, crescer nessa coisa de estar no presente depende de estar no presente. Sim. Depende de você fechar um pouco as portas para essa quantidade absurda de estímulos externos que a gente recebe a todo momento. Sim. Como uma cidade, né? Cidade é assim. Quando você quer ver o céu estrelado, o que é que você tem que fazer? Você tem que apagar as luzes da cidade. Sim. E aí você vai ver um monte de coisa bacana lá em cima. Mas se tem um monte de luz acesa aqui embaixo, você não vê nada lá em cima. Você está totalmente ofuscado, né, pelas luzes da cidade. O que é a cidade? A cidade é o mundo, pô, é os conteúdos que chegam através da internet, é toda essa coisa, é o WhatsApp, essa coisa toda. Então, se você quer enxergar, Chico, uma realidade, eu vou colocar dessa maneira, uma realidade que está além, né, da realidade que você costuma enxergar no seu dia a dia, uma realidade que é muito mais viva, que é muito mais pacífica, né, que é muito mais onde não existe medo, onde não existe ansiedade, onde não existe angústia, preocupação com o passado ou com o futuro e tudo mais. Você precisa necessariamente, Chico, dar um tempo nessa coisa de receber muitos estímulos externos o tempo todo. Sim. Eu acho que isso é básico, tá? Não dá para fazer sem isso. De forma que o que você precisa é aquilo que, acho que na autoajuda e no desenvolvimento pessoal, a gente chama de dieta de informação. Sim. Né? Então, uma dieta de informação rigorosa é extremamente necessária. Sim. E acho que outra coisa que é necessária é a prática da meditação. Ótimo. Agora, olha, quando eu coloco a palavra meditação, Chico, eu não estou falando necessariamente de um método. Né? Sei lá, meditação Mindfulness, ou mindfulness. Não é necessariamente disso que eu estou falando. Por que eu faço questão de dizer que não é necessariamente isso? Porque você vê que todas essas técnicas ou métodos, tá, eles exigem certo controle da sua parte, né? Eles impõem a você uma certa disciplina, não é isso? Você tem que sentar de uma certa forma e controlar os pensamentos de uma certa forma, etc. E tal. E nessa ideia de que você precisa praticar a coisa de uma certa maneira, Chico, existe um problema que pode ser mais prejudicial para umas pessoas e menos para outras, que é o fato de que essa necessidade de controle que você se impõe, ou que um método impõe a você, tá? Ela mesma já pode ser um fator de distração, de dispersão, porque olha só, quando você precisa controlar alguma coisa, tá? Isso supõe que existe a figura do controlador, que é você, e a figura da coisa controlada. Sim. Né? Que é, sei lá, são os seus pensamentos, ou a sua respiração, ou a posição do seu corpo, etc. E essa divisão, Chico, que existe entre o eu, o controlador, aquele que controla, e a coisa que é controlada, isso mesmo já pode destruir toda a coisa. Sim. Não sei se você está percebendo o que eu quero dizer com isso. Não, entendi. Né? Tem gente que se aferra tanto à técnica, ao método, né, a maneira de sentar, a forma, né, que ele termina inviabilizando todo o objetivo da meditação, que é qual? Enxergar, né, observar, ver as coisas sem o movimento do pensamento que analisa, que julga, etc, etc, etc. Isso é basicamente meditação. Sem controlar. De forma que, sem controlar. A coisa do controle é muito complicada, Chico. Porque o controle supõe esforço. E se você quer estar no presente, se você quer se livrar do medo, da ansiedade, da angústia, da preocupação, bem, o esforço não é algo que... Você se esforçar para se livrar de um medo é completamente ineficiente. Né? Não dá para você dizer, eu não vou ter mais medo disso. Isso nunca deu certo. Pô. Nunca. Bem, a humanidade está fazendo isso há milênios. Pô. É verdade. Não vou ter mais medo disso, ou não vou ter mais medo daquilo. Nada disso funciona. De forma que quando eu falo sobre meditação, Chico,
Eu estou falando simplesmente você fechar as portas para essa quantidade de estímulos externos absurdos e simplesmente parar e contemplar o presente, Chico. O que é contemplar o presente? Contemplar o presente é muito simples. Toda tarde eu saio daqui para contemplar o presente. Eu saio daqui 4h30 da tarde, eu moro numa área muito bacana aqui no Recife. Tem uma praça belíssima aqui perto, com muita árvore, passarinho pra caramba, é uma loucura. E eu saio simplesmente andando e olhando as árvores e percebendo a luz que bate nelas no pôr do sol, que é muito bonito, ouvindo os passarinhos e olhando os prédios. Eu não sei porquê, mas eu adoro prédio, olhar e contemplar. E tudo isso, Chico, sem o movimento do pensamento, sem julgar, sem dizer esse é bonito e esse é feio, essa árvore é legal, essa não é, dessa eu gosto ou dessa eu não gosto, mas simplesmente olhar, perceber, né? Observar. Tá? De forma que quando eu falo em meditação, eu falo simplesmente disso. De você simplesmente, eu estou aqui, eu tenho uma janela aqui do meu lado que dá para uma vista legal aqui. E várias vezes eu simplesmente fecho a tampa desse computador que eu estou usando aqui agora, desligo o celular ou coloco ele no modo avião ou qualquer coisa do tipo, e eu me sento nessa cadeira que eu estou aqui agora, escancaro essa janela e olho por essa janela durante 30, 40 minutos, 1 hora, simplesmente observando, tentando não envolver o movimento do pensamento, que obviamente eu nunca consigo fazer isso, né? Como você mesmo falou, o pensamento, como dizia o filósofo Louis Lavelle, né? O pensamento é um movimento sutil e espontâneo. Sim. Ele é um movimento, ele vai, porra, né? Você nem percebe, daqui a pouco você já está viajando, né? Mas você não precisa forçar, Chico, um controle desse pensamento. Legal. Que é o que as técnicas de meditação pedem a você. Sim. Mas o simples fato de você perceber que você envolveu o pensamento na meditação, tá? O simples fato de você perceber isso e observar já significa que você voltou ao estado de atenção que você estava buscando. Perfeito. A maioria das pessoas não percebem isso, né? Elas acham que, nossa, quando elas percebem que o pensamento divagou, elas tendem a se sentir mal. Sim. Porque o pensamento divagou. Mas criticam, acham que estão fazendo alguma coisa errada. Né? Aí vai reler a técnica inteira, vai pegar o livro de mindfulness dela e ler inteiro. Pô, onde é que eu estou errando na técnica, etc. e tal. E na verdade não é nada disso. Então, o fato de você perceber que o pensamento foi, já é uma prova de que você está fazendo a coisa de maneira correta. Sim. Porque nesse momento que você percebe que o pensamento foi, você já não é o pensamento. Você é a pessoa observando o pensamento. Perfeito, perfeito. Então você voltou para o estado da presença mesmo, né? Porque você não está dentro do pensamento. Você está vendo que ele foi, você está tendo essa consciência. Isso é ter a atenção no presente, né? Perfeito, é exatamente isso, Chico. De forma que, quando a gente fala... Bem, eu falei 2 coisas aqui para ajudar o pessoal, né? Primeiro é realmente cortar pela raiz essa coisa do excesso de estímulos externos. Sim. Tá? Isso assim, sem isso não dá para fazer, Chico. Sim. Tá? Isso é básico. Segundo é que talvez você não deva se aferrar a uma meta, a um método ou uma técnica específica de meditação. Tá? Mas você pode se permitir simplesmente sentar numa cadeira ou num banco de praça, né, e olhar para as coisas que existem e contemplá-las, e vê-las, e gostar do que você vê, e apreciar o que você vê. Chico, entrando em outra coisa aí, desculpa se eu estou me estendendo. Tá? Não, vamos embora. As pessoas estão muito pilhadas hoje em dia, né, cara? Sim. Muito pilhadas, cara. Existe um bombardeio de todo lado da publicidade, dos gurus, etc., essa coisa toda, dizendo que você tem que ser assim, ou tem que ser assado, e que você tem que performar de uma tal forma, ter certa quantidade de dinheiro. Bem, toda essa coisa que a gente já está cansado de ver. Tá? E, bem, é óbvio que isso aí é um elemento de introdução de ansiedade, preocupação, medo, né? E quando eu digo que você tem que se livrar de estímulos externos, é desse tipo de estímulo que eu estou falando. Esse estímulo que te agita,
né? E que introduz medo e ansiedade em você. Tá? E quando eu percebo essa coisa de que está todo mundo muito pilhado para ser alguma coisa, eu sempre penso numa coisa que eu acho muito interessante. Eu gosto muito de história, Chico. Tá? De história. Então, eu estou sempre lendo livros de história. História da ciência, história da humanidade, do mundo, da filosofia, da religião e por aí vai. E, Chicão, cara, quando a gente olha para trás e a gente vem caminhando até hoje, a gente percebe o seguinte: a humanidade já passou por muita coisa, cara. Sim. Né? A gente já construiu muita, muita, muita coisa. Os problemas mais fundamentais da humanidade, eles já estão, eu digo os problemas práticos, técnicos, não esses psicológicos que a gente está falando. Sim. Né? Mas os técnicos já estão todos resolvidos há muito tempo. Sim. Ninguém morre de fome, né? Bem, existem pessoas que estão morrendo de fome por aí, mas numa sociedade minimamente organizada, ninguém morre de fome, né? O que eu quero dizer com isso é que, bem, a gente domina a agricultura, a gente domina a pecuária, né? A gente tem água encanada, eletricidade, nós moramos em prédios, né? Nós temos conforto, sofá, dormimos em cama todos os dias, né? Toda essa coisa. Acesso à internet. Tem acesso a... Nossa, a nossa vida é uma maravilha, Chico. Sim. Né? As pessoas que não têm essa consciência histórica, que não sabem muito bem como era o mundo, por exemplo, há, sei lá, 500 anos atrás, né? Elas não têm consciência de que nós vivemos hoje numa espécie de paraíso. Sim. Em relação aos confortos humanos. E eu sempre me pergunto o seguinte, Chico, eu digo, bem, eu durmo numa cama todos os dias, eu tenho internet 24 horas, eu tenho tudo, eu estou falando com o Chico, está em São Paulo, eu estou no Recife, a gente está se falando em tempo real, tendo papo bacana. E eu digo, bem, Chico, o que é que mais eu posso querer, cara? Sim. Né? E isso já entra na coisa do minimalismo. Sim, o que é que mais eu posso querer, Chico? Sinceramente, cara, eu vou aqui na geladeira, eu tenho comida, graças a Deus. Eu durmo numa cama, eu tenho internet, eu tenho uma porrada de livros aqui para me entreter da maneira como eu quero. Eu tenho amigos espalhados pelo Brasil inteiro, com os quais eu posso falar a qualquer momento. Sim, pelo mundo, né? Pelo mundo inteiro. Né? Tem energia elétrica, né? Eu moro num apartamento com todo conforto, enfim, já entendeu onde eu quero chegar. Sim. E às vezes eu tenho a impressão de que essa tara, né? Esse fetiche de querer vir a ser alguma coisa, de ter muito dinheiro, ou andar num determinado carro, ou morar num determinado lugar, né? Eu acho que tudo isso é rodar como um peão. Sim. Eu, às vezes, tenho a impressão de que, como não tem muita coisa para fazer, né, como todos os problemas mais fundamentais já estão resolvidos, a gente fica criando, inventando coisas que, na minha concepção, Chico, não fazem absolutamente nenhum sentido. Sim. Tá? Você vê que a Bíblia fala assim, Chico, que quando Deus enviou Jesus ao mundo, Deus enviou Jesus ao mundo na plenitude dos tempos. É a expressão que tem lá na tradução. Né? Ou seja, é meio que há 2000 anos atrás, a humanidade já estava na plenitude dos tempos. Já tinha tudo o que necessitava. Já tinha pecuária, a galera já criava. Abraão já criava ovelha. Né? Tinha plantação, tinha casa. Né? O fogo já estava dominado. Né? Já estávamos, de fato, na plenitude dos tempos. Né? Quanto mais na plenitude nós estamos hoje, 2000 anos depois. Né? Então nós temos absolutamente tudo, Chico. Se você pega a humanidade, se você pensa 200 anos atrás, né, século XVII ali, praticamente não tinha nada do que tem hoje. Né? Ou seja, a tecnologia dos navios, da coisa a vapor, a revolução industrial não tinha acontecido ainda, bem toda essa coisa. Então, nos últimos 200 anos, Chico, assim, a gente evoluiu, cara, dramaticamente. Chico, eu falei a você, daqui a 15 dias eu vou viajar lá para a Ásia pela segunda vez. Chico, a gente hoje pega um avião e em 24 horas a gente está do outro lado do mundo. Pô. Sim. Né? Pagando um valor que eu sei, nem todo mundo ainda tem condições de pagar por isso. Mas que também não é nada absurdo, é como eu disse no começo. Ninguém precisa ser milionário para viajar, pô. Não é isso?
Então, assim, voltando ao que eu estava falando. Então, eu olho toda essa coisa, essa tara, essa vontade de querer vir a ser alguma coisa, ser maior, ser melhor, ser isso ou ser aquilo, e eu olho para essas coisas com a visão histórica que eu tenho, e eu olho e digo, bem, isso é, como diria lá o imperador Marco Aurélio, um livro chamado Meditações, indicação para você, para a sua audiência, muito bom. Se você não leu ainda. Ele diz assim, aprenda alguma coisa de útil e pare de rodar como um peão. Muito bom. Então a impressão que eu tenho é de que a maioria de nós, tá? Eu inclusive às vezes, tá? Você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, acho que vale a pena a análise de que se você não está simplesmente rodando como um peão. Porque na verdade você já tem tudo o que você precisa, sua vida já é muito confortável, né? Você não corre o risco de passar fome ou de ficar desabrigado ou isso ou aquilo. E bem, como todas as coisas já estão resolvidas, você fica criando coisas para correr atrás. Sim. Né? E quando você cria coisas para correr atrás, a gente faz um link com o que a gente falou lá no início. Quando você cria imagens daquilo que você quer perseguir e que está no futuro, você inevitavelmente cria ansiedade, cria conflito, cria divisão entre o hoje e o amanhã, né? E você cria medo, o mesmo medo do qual a gente falava. Então, essa coisa de você querer vir a ser alguma coisa, tá? Engendra, para usar uma palavra difícil, gera esse medo do qual a gente falou lá no início. De forma que tudo isso está extremamente ligado e a gente está tão no meio desse turbilhão, Chico, que a maioria das pessoas não consegue perceber isso. Sim. Porque você, para perceber esse tipo de coisa, você tem que dar uma espécie de passo atrás. Para poder olhar todo esse horizonte. Você tem que olhar fora da caixa. Você tem que... Isso é verdade. Eu acho que para qualquer coisa que você está buscando, né? Normalmente quando você está nessa inquietação, nessa coisa da vida muito estressante, muito agitada, é como se você estivesse com a cara grudada na parede, né? Você só precisa dar 2 passos para ver. E possivelmente nesses 2 passos que você vê, do lado pode ser que exista uma porta e você não estava percebendo, que você estava com a cara aqui, né? Ou mesmo que você não olhe para aquilo ali e diga, bem, isso não faz nenhum sentido, eu vou me acalmar e vou me aquietar e vou viver a minha vida da melhor maneira que eu posso, né? Fazendo o bem, corrigindo os meus desvios de caráter. E acho que isso é um ponto muito importante, tá? Ou seja, nós temos defeitos 1000, nós somos egoístas, tá? Nós somos mesquinhos, nós somos soberbos. Desculpa a crueza de falar isso assim de maneira tão clara, tá? Mas nós somos, muitos de nós são maus, tá? Fazemos coisas erradas, somos invejosos, e por aí vai. E eu acho que eu tenho a impressão também, Chico, de que se ocupar de corrigir esses desvios de caráter, ou de pelo menos olhar para eles com sinceridade, com clareza e com abertura, né, eu acho que isso pode ser um uso mais útil da vida do que ficar perseguindo essas coisas que estão lá na frente. Sim. Existe um músico que é o Criolo, um cara que veio do rap e hoje faz uma música muito misturada. Ele é de São Paulo aí, né? É de São Paulo. O Criolo, ele é de uma favela aqui de São Paulo. Ele é um cara com uma história muito interessante de vida, assim, um cara que pensou em desistir da música por não conseguir fazer o sucesso que ele buscava. E no último projeto dele, quando ele resolveu ser totalmente autêntico e criar as coisas que ele queria criar, independente de ser rap, independente de ser MPB, ele queria fazer do jeito que ele queria, não sendo rotulado como um rapper, mas do jeito que ele acreditava que seria autêntico, foi quando ele se deu bem e apareceu para a mídia, estourou e hoje vive do que ama. O Criolo tem uma frase que ele fala o seguinte: as pessoas, elas não são más, elas estão perdidas, simplesmente perdidas, elas só precisam começar a se encontrar. E ele vai além disso. Numa entrevista que eu vi com ele, ele fala o seguinte: o se encontrar não está em procurar do lado de fora,
tá em procurar do lado de dentro. Uhum. E ele fala na entrevista, se acalmar, é o poder prestar atenção no que você não olha, é poder identificar que você é um ser único e que consegue fazer isso no momento. E volta também ao desculpa te cortar, Chico, volta também ao que eu falei. Você não precisa olhar fora, porque você mesmo já é um retrato muito fiel da humanidade inteira. Sim, isso é verdade. É isso? Então, os mesmos problemas dos quais você... O medo que você aí de casa, que está assistindo a gente, sente de o seu empreendimento não dar certo, ele é o mesmo que eu senti e que o Chico sentiu. Sim. Não muda nada, Chico, é a mesma coisa. Né? Então, a gente não é que a gente seja diferenciado e a gente sente medo de uma maneira diferente. Isso não existe, né? Medo é medo. Todo mundo sente, como eu disse, as pessoas sentem medo no Brasil, sentem medo na China e sentem medo nos Estados Unidos ou na Europa ou na África. Sim. A humanidade padece dessa coisa. Sim, muito bom. André, a gente está chegando no final do nosso bate-papo aqui e eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que eu estou entrevistando aqui. O grande foco do Olho Fora da Caixa, quando eu idealizei ele em 2012, eu só fui criar ele em final de 2014, começo de 2015, mas o grande foco dele foi sempre trazer coisas acionáveis, algo que a pessoa consiga pegar e colocar em ação. Eu sempre costumo dizer que a vida, ela gosta de pessoas que se posicionam, de pessoas que fazem acontecer, né? E eu nunca me dei muito bem nos meus estudos, nas minhas práticas, nas minhas buscas por ter uma vida muito mais plena, né? Pela essa busca dessa vida extraordinária, eu nunca me dei muito bem só com teoria. Eu acho que o conhecimento ele não é acumulativo e ele só se torna realmente enraizado quando a gente pratica, quando a gente coloca ele para fazer. Se você pudesse ensinar para mim e para quem está assistindo a gente agora aqui nessa entrevista, algo que seja acionável e que possa fazer com que, depois dessa entrevista, a partir de amanhã, a gente consiga começar a colocar em prática e gradativamente vá criando mais disciplina, um hábito melhor na vida, vá tendo essa busca pela presença mesmo, essa busca por entender e viver esse momento presente. O que você acha que você consegue mostrar para a gente, ensinar para a gente que é possível que eu e a galera que está assistindo consiga colocar em prática? Chico, eu vou dizer duas coisas, tá? Um é o que eu já falei, eu vou repetir, eu vou dizer outra que é inédita entre aspas, tá? A primeira é o seguinte, eu proporia, tá, as pessoas que estão assistindo a nossa entrevista até agora, obrigado por ficar até agora, tá? Que fizessem uma espécie de... experimentassem aquele jejum de informação que eu falei. Ótimo. Aquele jejum de estímulos externos que injetam em você ansiedade, medo, angústia, etc, etc, etc. Como é que você pode fazer isso de maneira muito prática? Vá no seu smartphone e desabilite todas as notificações que você puder. Ótimo. Bota um par, vou fazer isso durante uma semana. Durante uma semana você corta tudo. Tá? Então você corta notificação do WhatsApp, do Instagram, o público que está vendo a gente gosta dessa coisa toda, assim como a gente. Sim. Corta tudo, tá? Corta notificação de tudo que você tiver, corta tudo, tá? Passa uma semana sem receber essa injeção de, como é que eu posso dizer, essa pilha. Sim. Né? Passa uma semana sem se permitir ser pilhado a partir de fora por outras pessoas. Tá? E aproveita esse tempo que inevitavelmente vai surgir, esse tempo livre, né, onde você vai evitar ter contato com todas essas coisas. E bem, aproveita para dar um passeio perto da sua casa, tá? E fazer as coisas mais simples que você puder. Olhar as árvores, ver os pássaros, sentar um pouco e, bem, fazer o que você quiser. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que, bem, eu espero que não seja muito teórico, eu acho que é bastante prático. Né? Essa é uma coisa. Tá? Experimente ser um pouco mais calmo do que você costuma ser nos seus dias atuais. Isso não significa que você não vai trabalhar. Sim. Você vai trabalhar, fazer o que você precisa fazer, tudo isso. Tá? Só cortando um pouco desse ruído
externo que chega o tempo todo e que perturba o seu espírito, a sua paz. Tá? Eu acho que isso é uma coisa prática e bacana de se fazer. Tá? Outra coisa que eu sempre gosto de dizer é o seguinte, Chico. Você vê, sempre que nos meus programas de coaching, todos os programas, eles começam com sempre a mesma sessão. Mesmo que sejam os programas completamente diferentes. Uhum. Que é uma sessão em que eu procuro fazer com que as pessoas estabeleçam uma nova rotina matinal. Tá? E eu faço isso de maneira muitíssimo simples. Tá? Tem um artigo no meu blog, o pessoal pode ir lá visitar. Tá? Depois também, que tem tudo detalhado. Mas a coisa é mais ou menos o seguinte. Pensa o seguinte. Você quer trabalhar bem. Perfeito? Você quer correr atrás das suas coisas, trabalhar. E olha só, quando você trabalha, quando você quer fazer alguma coisa, e trabalhar não é só fazer atividade profissional. Trabalhar é fazer qualquer coisa que você queira fazer para conquistar alguma coisa. Uhum. Perfeito? Quando você acorda, para você trabalhar, você usa basicamente 2 combustíveis, por assim dizer. Você precisa basicamente de 2 combustíveis. O primeiro é a sua capacidade de se concentrar em alguma coisa. Uma capacidade de foco. Sim. Sem isso não dá para fazer nada, né, Chico? Sim, não tem como. E, obviamente, quando você faz o primeiro exercício, quando você corta esse barulho todo que vem de fora, isso já contribui para o aumento da sua capacidade de concentração. É óbvio isso, né? E o outro combustível que você usa é a sua capacidade de solucionar problemas. A sua capacidade de acessar os conhecimentos que você já tem, né? Colocá-los em prática, resolver as dificuldades de uma determinada tarefa, etc. E tal. Então você tem basicamente esses 2 elementos, perfeito? Quando você dorme e quando você acorda de manhã, esses 2 elementos, esses 2 combustíveis, eles estão como que assim, completamente recuperados. Você está de tanque cheio, vamos colocar assim. Você é um carro movido a esses 2 combustíveis, e quando você trabalha ao longo do dia, você vai gastando esse combustível, perfeito? Então, a sua capacidade de foco às 8 horas da manhã é uma e às 10 horas da noite é outra, muito pior. Né? Quando você acorda de manhã, Chico, você tem essas 2 capacidades, a sua capacidade de concentração e a sua capacidade de solucionar problemas, de ser criativo, etc. e tal. Tudo isso está restaurado. Então, você está novo. Sim. Acontece o seguinte, Chico, essas 2 capacidades, por elas mesmas, elas não são capazes de fazer distinção, tá? Entre as coisas às quais você as aplica. Falei difícil agora, mas o que é que eu quero dizer? É que a sua capacidade de foco, ela se gasta, independente de você estar aplicando ela numa coisa útil ou numa coisa inútil. Ela não sabe o que é bom ou o que é ruim. Não sabe o que é bom. Ela não é autoconsciente. Vamos colocar assim. Perfeito? Então, quando você acorda de manhã, Chico, e eu vejo as pessoas, isso acontece com, sei lá, meus clientes, pelo menos a maioria deles, esmagadora, faz isso. Quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você faz, Chico, é estender a mão e pegar o seu smartphone e começar a ver aquele monte de porcaria. Bem, convenhamos, 90% do que há nas redes sociais é porcaria, não serve para nada. Sim. Em 90% eu estou sendo até um cara bacana, né? Quando você pega o seu smartphone pela manhã, Chico, e você começa a se derramar naquela porcaria toda ali, você já está consumindo a sua capacidade de concentração e a sua capacidade de resolver problemas. Sim, já está queimando combustível. Né? Já está queimando combustível desde o primeiro minuto. Sim. Né? E tem gente, Chico, que pega o celular às 7 horas da manhã na cama e larga ele às 8h30. Pô. Sim. O sujeito passou 1h30 desperdiçando recurso. Sim. O grupo do WhatsApp, a rede social. Tudo. Não, isso a gente não precisa nem entrar. Né? Todo mundo sabe o que é. E isso é obviamente um desperdício absurdo. Né? Na minha concepção, isso é assim ridículo, para usar uma palavra forte. É estúpido, para usar outra palavra forte. Tá? E eu acho que as pessoas deveriam evitar esse tipo de coisa. Tá? E a maneira de evitar esse tipo de coisa é você estabelecer uma rotina matinal que seja simples, fácil, sem esforço e que permita você ganhar o dia pelo começo. Ótimo. Isso implica em você
sei lá, acordar de manhã e fazer uma oração, se você é chegado à oração. Se você não é, por favor, pense a respeito, que é algo de muito valor. Implica em você preparar o seu café da manhã, um café da manhã decente, e tomar um café da manhã com tranquilidade, um bom café da manhã. Café da manhã esse que é a principal refeição do dia. Isso implica em você tomar banho com calma, sem correria. Implica em você fazer a sua meditação, seja através de uma técnica ou fazendo isso que a gente falou hoje aqui. Ou seja, tem muita coisa bacana, Chico, que pode ser feita pela manhã e que não é feita porque as pessoas simplesmente são pródigas com o seu tempo. Desperdiçam o seu tempo, atiram ele pela janela. E eu olho tudo isso e tudo isso me... Eu acho que isso é insano. Sim, não, eu também concordo plenamente. Isso é completamente insano. Então, se você estabelece uma rotina matinal simples, você começa a ganhar o dia pelo começo, né? E a tendência é de que o seu dia inteiro possa ser uma continuação dessa manhã agradável. Sim, com tá? Como fazer isso? Bem, eu não vou dar explicações detalhadas aqui, eu já falei o que eu tinha que falar, mas, bem, o Chico me falou que dá para fazer propaganda. Vá lá no valongueiro.com e faça uma busca lá por rotina matinal. Tá? E tem um artigo lá super completo, você vai ler em 15 minutos mais ou menos, tem um arquivo lá para download, onde você estabelece a sua rotina matinal. E bem, o que tem ali já vai servir para você. De forma que eu acho, Chico, que essa é uma estratégia muito simples, tá? E eu a coloco em todos os meus processos de coaching como a primeira sessão, porque eu acho que assim, quando você faz isso, é como se você já colocasse no seu dia uma hora extra, assim, de imediato. Sim. Né? Quando você passa a navalha de Ockham, né? E corta fora o que é inútil, ou que... Não só o que é inútil, Chico, porque você vê, quando a gente fala em consumo de conteúdo nas redes sociais pela manhã, você tem que pensar que as redes sociais, elas estão cheias de conflito. E que você pode olhar as redes sociais de manhã e aparecer algum idiota defendendo alguma ideia ou dando alguma opinião que lhe parece completamente absurda, né? E isso já afeta você, já pode até tirar você dos eixos. Sim. Pode acordar de manhã, pô, esse idiota aqui está falando uma estupidez completa, e por mais que você não reaja àquilo no sentido de deixar um desaforo para o sujeito, bem, de alguma forma aquilo te afeta psicologicamente. Sim. Né? De forma que, além do gasto de tempo, ainda existe o gasto de energia emocional, por assim dizer. E provavelmente você vai ficar com isso o dia inteiro, né? Provavelmente você vai ficar com isso o dia inteiro, se não por vários dias. Sim, se não por vários dias, é verdade. E, bem, você vai julgar o sujeito, falar mal do... Bem, você já entra ali numa dinâmica psicológica que tem todo o potencial, tem potencial de sobra para acabar com a sua produtividade, né? Fazer você se sentir mal a respeito de certas coisas, fazer o seu pensamento devagar, como a gente falou muito aqui hoje, e por aí vai. De forma que essas duas coisas eu acho que são simples, suficientemente simples e suficientemente eficientes também, e eu acredito mesmo que elas geram resultados reais, né? Não é autoajuda barata de segunda linha. Sim, e de graça, né? Você não precisa comprar cursos hiper caros para conseguir fazer isso, né? Não precisa de nada, Chico. É de nada, você já tem. Não precisa de nada. É como a gente fala, né? Você já tem tudo o que você precisa para conseguir ser uma pessoa com bons hábitos, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que vive no presente, focado ali no que você quer construir a sua vida. Você já tem tudo, né? Em uma das entrevistas aqui com o Conrado Adolfo, a gente estava falando sobre disciplina. E eu e ele, eu acredito que você também, André, a gente compartilha talvez da mesma ideia, que na verdade todos nós já somos disciplinados. A gente só está direcionando essa energia para o lugar errado, né? A pessoa, mas eu não sou disciplinado. Mas quanto tempo você passa assistindo televisão? Quanto tempo você passa no celular de manhã? Você é muitíssimo disciplinado, meu. Muito. Só não está direcionando isso para o lugar certo. Então, ou para o lugar que você julga que pode ser certo para você. Isso também é outro papo interessante, né? Entender o que é certo para você. Às vezes o que é certo para o André, para mim, não é para você, né? Mas você ter essa consciência de que você está fazendo o que é certo, né? Então,
tudo que você precisa para ter uma vida melhor do que a vida que você tem hoje, tudo que você está buscando, você já tem as ferramentas para isso. Chico, você tem a vida, né, meu velho? Que é a maior de todas. Meu amigo, pense na coisa da vida, Chicão. Você, pô, recebeu essa coisa maravilhosa. Assim. Bem, você não fez nada para merecer viver. Sim. Né? Você não pagou nada, não fez nenhum favor a Deus, a ninguém. Né? Deus foi lá e disse, ó, vou te dar esse presente, cara, que é tu vir à Terra e viver. Né? Apesar de todo problema, de todo conflito, de tudo que existe, eu acho, Chico, que viver ainda é um lance muito bacana, cara. Sim. Tem muita coisa boa para fazer, o mundo tá cheio de coisa bacana, né? E coisas que você não precisa ganhar dinheiro. Pô, o mundo tem sexo, porra, né? Sim. O mundo tem árvore, tem bicicleta, porra, tem parque, tem internet, tem um monte de coisa legal para você fazer. Sim. O mundo tem praia que você não precisa pagar nada para usar. O mundo tem praia, porra, né? O mundo tem tudo, pô, tem muita coisa bacana para você fazer. De forma que, reitero o que o Chico disse, tudo o que você precisa já existe. E se você quer saber, você vive... Apesar de você talvez não perceber isso, você vive, na verdade, em uma situação muito confortável. Sua vida ela é absolutamente maravilhosa. Tá? Você tem tudo, não lhe falta nada. Né? Não é como era há alguns séculos atrás, como eu acabei de dizer, onde o sujeito tinha que rachar lenha para se esquentar, e se ele não se esquentasse, ele morria. Na pré-história, tem os predadores que iam comer o sujeito, né? E você, nossa, vou ser comido aqui por um urso, ou qualquer coisa desse tipo. Então, essas coisas inexistem. Você já tem tudo, você vive de maneira muito confortável. Né? E vale refletir, Chico, se essa busca, né, por ser maior, por ser melhor, por ter mais dinheiro, por ser assim ou ser assado, se tudo isso não é, na verdade... rodar como um peão. Sim, muito bom. Eu acho que isso é algo que precisa ser pensado com muita seriedade e não ser pensado para que você obtenha uma ideia ou uma conclusão. Não é disso que eu estou falando. É ser pensado para que você, de fato, molde a sua vida ou modifique-a em função da verdade que você acaba de descobrir. Sim. É verdade. Porque a gente corre muito risco nesse período em que a gente vive, Chico, de aprender certas coisas. Né? Sei lá, as pessoas estão vendo essa entrevista, ouviram outras entrevistas do Conrado. Conrado Adolfo é um sujeito que ele nem me conhece, não sabe nem quem eu sou. Mas você o conhece. Igual o André Valongueiro mandou um abraço para você. Isso que é um cara que, desses caras dos grandes do marketing digital, eu vou dizer que ele é praticamente, talvez, o único, digo, dos maiores. Você entende o que eu quero dizer, né? Que eu realmente gosto e tenho muito respeito pelo cara. Esqueci até o que eu estava dizendo. Elogiei tanto o sujeito que eu esqueci. Você está falando do peão, né? De como sim. A gente corre o risco de, nessa época, de aprender tanto, Chico, de ter tanto conhecimento e tanta coisa disponível, a gente corre o risco de contemplar certas verdades, coisas que a gente percebe que é verdade, que não eram muito claras, mas que o sujeito olha e diz, pô, bacana, isso é verdade mesmo. Sim. Mas as pessoas apreendem essa verdade, Chico, como uma ideia. Ou seja, olha, verdade é o seguinte, verdade descoberta é verdade obedecida. Né? Então, a verdade que você contempla e que ela não modifica nada na sua vida, ela não vale de nada. Pô. Sim. Só mais uma ideia que você acumulou, jogou na memória, e bem, vai se perder, você vai esquecer. Assim como conhecimento. Assim como conhecimento. Conhecimento que não modifica a sua vida, né, substancialmente, na prática, por mais que seja uma coisa simples, não vale de nada. É só acumulação. Só acumulação, verdade. É só acumulação. Muito bom. André, eu quero te agradecer muito pelo nosso papo aqui. Como eu disse lá no começo do nosso bate-papo, eu tive aí a satisfação de conhecer seu trabalho quando eu comecei a iniciar o Olhe Fora da Caixa, e aí li o e-book O Piloto, li todos os outros e-books, fiz um review do e-book. Hoje em dia, no nosso canal do YouTube, a gente tem o Chico Indica, que toda sexta-feira indica algum livro. E eu já fazia o Chico Indica lá no começo, sem saber, e quando comecei a fazer o review,
do primeiro e-book que eu fiz, que foi o seu, que eu adorei, e realmente me deu um posicionamento muito diferente do que eu estava buscando, me colocou em caminhos ali que eu já estava sabendo que existia, mas não sabia como me colocar naqueles caminhos, então foi muito bacana. Você quer dar uma última palavra para a galera que assistiu a gente aqui? Bem, eu sou um cara que eu falo pra caramba, né? Eu falei pra caramba aqui hoje. Desculpe se eu chateei você que está aí do outro lado. Eu espero que não. Bem, se você está vendo até agora, é sinal de que não, né? Sim. Mas, bem, as coisas que eu falei, Chico, eu acho que é muito importante, eu procuro não falar as coisas de maneira leviana. Tá? Eu procuro não bombardear ninguém com muita coisa o tempo todo. Eu sou um cara bastante comedido, de forma que o que eu penso e o que eu falo, eu procuro falar sobre coisas que eu encarei com seriedade. Tá? Então, considere com carinho as coisas que eu falei, pense, tá? Veja se o que eu falei é verdade, e se você chegar à conclusão de que essas coisas são verdade, por favor, tome uma atitude real e não transforme essas coisas que eu falei em ideias que você vai guardar na cabeça e que não servirão para nada. Mas use-as de fato para modificar a sua vida e fazê-la um pouco melhor de alguma forma. Tá? O meu site lá, o meu blog é o valongueiro.com, é um blog muito modesto, tá? Muito simples. Tá? Eu tenho escrito muito pouco, inclusive. Para 2017, a minha meta é escrever mais. E, bem, eu quero convidar você para dar uma passada lá. Já tem bastante coisa legal para você conhecer. E, bem, eu sou um sujeito muito simples, eu só falo no meu próprio nome, eu não estou fazendo propaganda de absolutamente nada. Tá? Eu sou um sujeito, assim, uma pessoa, um indivíduo concreto igual a você, com exatamente os mesmos problemas, medo, ansiedade, tudo isso. Só que eu tenho dedicado a minha vida, Chico, a lidar com essas questões e, na medida do possível, resolvê-las primeiro na minha própria vida. Ótimo. E só depois de resolvê-las em mim mesmo é que eu costumo falar para as pessoas aquilo o que pode funcionar para elas também. Tá? Então, bem, basicamente meu recado é esse. Muito obrigado, Chico, pelo convite, cara. Eu estou super feliz de ter participado dessa entrevista e acho que foi muitíssimo bacana, eu adorei. E bem, é isso aí, eu já comecei. Boa sorte aí, os novos rumos do Olho Fora da Caixa. Na verdade, eu tenho certeza de que a gente ainda vai conversar pra caramba em outras oportunidades no futuro. Tá? E o pessoal que está aí de casa também, fiquem com Deus. Aproveitem aí a Up Week e tirem o máximo de proveito dessa coisa toda. Eu gostei, inclusive, Chico, de que foi um número bem restrito de pessoas, cara. Sim, entrevistadas. Tá? Achei bacana, eu sempre vejo com muita reserva quando eu vejo esses eventos assim, que são grandiosos. 50 caras. Pô, 50 caras não dá, porra. Não, são realmente pessoas que eu admiro mais e que número menor. Então é isso, Chico. Fica com Deus aí, boa sorte, pessoal de casa também. Muito bom. E vamos se falando aí, e é isso, é nóis. Muito bom. Muito obrigado, André. Muito obrigado você que assistiu a gente aí até o final aqui. Você já é uma pessoa que já tem clareza do que quer da vida mesmo e de como quer transformar a sua vida, senão você não teria chegado aqui até o final desse nosso bate-papo. Todos os links aqui para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho do André vão ficar aqui na página. Então, em algum lugar aqui da página, você tem o site dele, as redes sociais, vai conseguir se conectar com o André e aprender muito mais do que ele ensinou aqui para a gente, das coisas que ele trouxe aqui para a gente. Posso dizer para você com total certeza de que o que o André passou aqui para a gente não é nem 10% de tudo que ele pode te mostrar aí, de tudo que ele pode compartilhar com você. Muito obrigado para você que chegou até o final e a gente se vê aí nos próximos vídeos, nas próximas entrevistas ou por e-mail. Tchau! Nós criamos a Up Week para compartilhar com você, de forma gratuita, técnicas e conhecimentos sobre hábitos, foco, disciplina e clareza. Tudo isso é para te mostrar como viver em alta performance de verdade e realmente conseguir se tornar uma pessoa hiperprodutiva. Então eu vou te pedir um favor, me ajude a levar esse projeto para mais pessoas, compartilhe com seus amigos e aproveite e comente aqui abaixo do vídeo o que você achou dessa entrevista. Tamo junto nessa jornada. Um grande abraço. Tchau!